Salve Maria Santíssima. Quero falar para vocês do grande dever e da grande graça que nós temos de rezarmos pelas almas do purgatório. Não existe um dogma que diga se as almas do purgatório rezam por nós ou não. Então nós podemos acreditar que as almas do purgatório rezam por nós ou não acreditarmos, né? Muitos santos, como São Francisco de Sales, acreditava sim que as almas do purgatório podem sim rezar por nós, e vários outros santos. Mas isso não é o tema do vídeo. Eu também creio sim que as almas do purgatório podem sim rezar por nós, né? Mas é o nosso dever, e esse sim a gente deve levar com todo afinco, deve ser unânime, esse dever, esse chamado de caridade, de rezarmos pelos nossos queridos irmãos, pelos nossos entes queridos, amigos, conhecidos, que estão no purgatório, ou até pessoas desconhecidas, né? Nossas. Às vezes a grande pergunta é, onde está o purgatório na Bíblia? Nós precisamos provar que que a Bíblia prova a existência do purgatório? Não, nós não precisamos. Porque esse afã, essa pressa, essa ansiedade, né, de querer provar tudo na Bíblia é uma ânsia protestante. O pensamento católico é muito tranquilo, essa harmonia entre tradição oral, tradição escrita, que é a Bíblia, né, e o Santo Magistério. Então, a gente sim vai na fonte da revelação, Sagrada Tradição, Sagradas Escrituras, mas não com esse desespero, com essa ansiedade, com esse desejo de contenda. Não é isso. Mas com o desejo de beber daquilo que a revelação nos apresenta, né? Então, mais do que qualquer polêmica, deve estar em nós esse desejo de busca da verdade. Então, hoje, nessa segunda-feira, eu estou gravando numa segunda-feira, na segunda, a igreja dedica pelas almas do purgatório. Então, você que tem um ente querido que faleceu já há algum tempo, alguns anos, alguns meses, há alguns dias, reze por ele. Ele já pode estar no céu, sim, mas pode estar no purgatório precisando das suas orações. Se a pessoa foi totalmente afastada de Deus, corre o risco de ela ter se perdido, se ela não se arrependeu, se ela não teve a contrição perfeita, né? Sim, óbvio que sim. Mas cabe a nós a esperança dessa pessoa ter se arrependido, ter tido uma contrição e estar no purgatório. Então cabe a nós a oração, colocar o nome dessa pessoa nas intenções da Santa Missa, no rosário, no terço, no ofício, nas mil ave-marias, em outros momentos de oração, tá certo? Então rezemos. Para quem ainda não sabe, né, a nossa mãe, a nossa que é mãe minha, eu que sou Oséias, né, da minha irmã Kelly Patrícia e do meu irmão Wagner. O nome dela é Maria Eli Oliveira Barros. Você que está escutando o vídeo, reze também por ela, né? Faleceu agora dia 22 de dezembro, Maria Eli Oliveira Barros. Coloque nas intenções das suas orações. E reze também por nós, tá bom? Então vamos lá. O purgatório é uma exigência da razão e mesmo da caridade de Deus por nós. O termo purgatório não existe na Bíblia. Foi formulado pela Igreja, mas na realidade o conceito doutrinário deste lugar de purificação existe amplamente na Sagrada Escritura, como vamos ver. Ou seja, assim como o termo Santíssima Trindade não existe na Bíblia, e ele é amplamente, desde o Antigo e o Novo Testamento, do Antigo Testamento, desde o Antigo ao Novo, né, amplamente demonstrado essa realidade profunda, claro. A Santíssima Trindade, o mistério da encarnação, é a base da nossa fé, né? E também, por exemplo,
o nome Santíssima Trindade não está lá nas Sagradas Escrituras. A verdade, sim, acerca da Santíssima Trindade está muito clara. Vamos lá. São Gregório Magno, no ano 604, Papa e Doutor da Igreja, explicava o purgatório a partir de uma palavra de Jesus. Ele dizia o seguinte: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. Antes do juízo final, no caso, né? Segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século futuro, em Mateus 13, versículo 31. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Aqui é o diálogo de São Gregório Magno, número 41, parte 3, né? O pecado contra o Espírito Santo significa a recusa da pessoa de todas as maneiras do caminho da salvação. E este não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo futuro. O Senhor Jesus mostra então, neste trecho, implicitamente, que há pecados que serão perdoados no mundo futuro após a morte. Em especial, mais do que o pecado, as penas do pecado, né? A gente poderia explicitar melhor acerca disso, né? O ensinamento sobre o purgatório tem raízes já na crença dos próprios judeus no Antigo Testamento, cerca de 200 anos antes de Cristo. Quando ocorreu o episódio de Judas Macabeus, narra-se aí que alguns soldados judeus foram encontrados mortos no campo de batalha, tendo debaixo de suas roupas alguns objetos consagrados aos ídolos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então Judas Macabeus mandou fazer uma coleta para que fosse oferecido em Jerusalém um sacrifício pelo pecado dos soldados, desses soldados em específico, né? Então aqui é segundo Macabeus 12, do 39 ao 45. Também em 1 Coríntios 3:10, é uma passagem que faz alusão ao purgatório. Segundo Macabeus 12, 44. O Salmo 78, versículo 5. Salmo 87, 47. Salmo 96, versículo 3. São passagens que, de certa forma, prefiguram isso, né? Lucas 12, do 45 ao 48. Lucas 12, do 58 ao 59. E diversas outras passagens. 1 Pedro 3, 18 ao 19. Teria outras passagens para a gente falar, mas essas são algumas, né? Então rezemos, cheios de caridade e de confiança pelas almas do purgatório. Salve Maria, se inscreva no canal e compartilhe.